Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e hoje a gente está com mais um comparativo. O comparativo é entre o LG G4, esse aqui é com traseira de couro, e o Moto Max, smartphone mais parrudo que a Motorola tem disponível hoje no Brasil. O mesmo vale para o G4, que é o aparelho mais parrudo em desempenho do dia a dia, não em números, porque o G Flex 2 tem um processador mais poderoso, que é meio controverso, mas mais poderoso. A primeira diferença fica bem clara, que é no design. O G4 é mais quadradão, enquanto o aparelho da Motorola ele vai numa linha um pouco mais harmoniosa. Também tem a grossura, o G4 é mais fino e ambos os aparelhos são curvados na parte traseira, mas na parte lateral essa curvatura é exclusiva do G4. Isso faz ele encaixar bem na mão, só que o material da traseira, que é mais áspero do que o couro, até na verdade que o plástico, dá uma pegada mais gostosa pro Moto Max, por mais que ele seja mais pesado. Ele tem 176 gramas contra 155 desse aqui da LG. Na parte da frente, a tela é uma tela de 5.5 polegadas no G4 contra 5.2 polegadas no Moto Max, ambas trabalhando com 2560 por 1440 pixels e com proteção Corning Gorilla Glass 3. A câmera frontal é de 8 megapixels, muito megapixel para selfie no G4 e apenas 2 megapixels no aparelho da Motorola. 4 vezes menos resolução, mas enfim, se selfie é o seu negócio, o G4 dá um banho de resolução. Os botões ficam aqui na parte da frente, embaixo, no Moto Max, e dentro do G4 eles ficam, aqui desbloquear, eles ficam aqui na parte dentro do display e não na parte de fora. A parte traseira apresenta uma câmera de 21 megapixels no Moto Max e 16 megapixels no G4. Além disso, o alto-falante fica aqui na parte de trás no G4. Tem um laser para foco, ajuda na hora de focar. 2 flashes LEDs, também são 2 flashes LEDs no Moto Max. Só que apenas o G4 tem flash que é de 2 tons, que ajuda na hora de corrigir imperfeição por exagero de luz. Os botões ficam aqui na parte de trás, o que não acontece no Moto Max, que ficam nas laterais. O alto-falante do Moto Max fica aqui em cima e é o mesmo para tudo, ou seja, desde chamadas até ouvir a música no banheiro. Abrindo aqui o dispositivo, na parte de dentro a gente encontra um processador Snapdragon 808 no G4 com 4 núcleos a 1.44 GHz, outros 4 núcleos a 1.82 GHz, com um Adreno 418 e 3 GB de memória RAM. A mesma quantidade de memória RAM do Moto Max, que trabalha com o processador Snapdragon 805 com 4 núcleos rodando a 2.7 GHz, acompanhados de um Adreno 420. Há 64 GB de memória interna aqui, o que é muito bom, só que apenas 32, ou seja, metade da memória interna do Moto Max está no G4. E por um lado, o G4 permite a expansão por um cartão microSD, algo que o aparelho da Motorola não permite. Para mostrar a diferença de desempenho dos dois dispositivos, eu vou abrir exatamente o mesmo aplicativo, que é o Facebook. Na verdade é uma linha de aplicativos atualizados nas versões mais recentes em ambos os lados. Começando pelo Facebook, em 3, 2, 1. G4 abriu na frente e carregou primeiro. Twitter em 3, 2, 1. Ambos basicamente ao mesmo tempo. Instagram em 3, 2, 1. G4 um pouquinho na frente, agora fechando todos os aplicativos, mostrando que não tinha nada aberto além do que eu pedi para abrir aqui na hora. Abriu o Antutu para ver qual dos dois aparelhos tem o melhor desempenho em números, não só no cotidiano. Então tem aqui tocar ao mesmo tempo. Na parte de comunicações você encontra o Wi-Fi 802.11 nos padrões A, B, G, N e AC, com Dual Band, Wi-Fi Direct, DLNA e Hotspot dos dois lados. O Moto Max trabalha com o Bluetooth 4.0 com ADSPLE, enquanto o G4 é 4.1 com ADSPLE e aptX. aptX é uma tecnologia para transferência de áudio de alta qualidade, uma qualidade melhor do que o AD2P que está presente nos dois aparelhos. Os dois trabalham com GPS, AGPS e GLONASS, NFC, e apenas o aparelho da LG tem a possibilidade de trabalhar com
Rádio FM em padrão com suporte RDS. O micro USB é a versão 2.0 nos dois aparelhos, mas apenas o G4 permite a leitura de um pendrive, por exemplo, porque ele tem USB host. É só plugar um pendrive com uma ponta micro USB, você lê os arquivos que estão lá dentro. Os dois aparelhos contam com acelerômetro e giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, mas apenas o G4 trabalha com barômetro e o leitor de espectro de couro, que ajuda na hora de focar a câmera traseira ou a dianteira, assim, enfim, da mesma forma. Os dois aparelhos são 3G quadriband, ou seja, funcionam em qualquer operadora do Brasil e qualquer operadora em 4G também. Ou seja, qualquer operador, compra qualquer um dos dois em qualquer operadora, os dois vão funcionar muito bem, sem nenhum engasgo. Moto Max acabou, os dois aparelhos acabaram agora e o desempenho dos dois é bem diferente. Eles têm 51 mil pontos contra 45 mil, o que mostra que o G4 tem uma pontuação menor, só que na verdade ele teve um desempenho lá um pouquinho acima do Moto Max. Então, enfim, esses números talvez não reflitam muito bem a realidade. Testar um game agora, que é o Asphalt 8, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android. Ver quem vai rodar primeiro. A Adreno que está no Moto Max é uma 420 contra uma 418 do G4, que abriu um pouquinho primeiro. Tem aqui, botar o mais próximo possível do tempo. Lembrando que os dois trabalham com 3 GB de memória RAM. Aproximar um pouquinho. E uma GPU próxima, com um desempenho semelhante entre um e o outro. O G4 abriu primeiro, só que o Moto Max veio logo em seguida. Ambos exatamente com o mesmo desempenho. Com ótimo desempenho, alta taxa de quadros por segundo e todos os efeitos que você espera do jogo, como vidro quebrado e os efeitos de sujeira. Agora, para mostrar a diferença de como cada um trabalha com a memória RAM, eu vou manter o Asphalt 8 aberto aqui, o que para voltar para jogar é só tocar aqui e jogar novamente. Ambos contam com 3 GB de memória RAM e para isso eu vou começar a abrir outros aplicativos. Então, abri o Facebook, esperar carregar, abri o Twitter e o Moto Max está apresentando um desempenho um pouco mais inferior do que ele já tinha apresentado antes. Ele está levando um tempo maior para abrir os aplicativos, mas enfim, vamos lá, abrindo cada um deles, dos aplicativos. Abri telefone dos dois lados, abri aplicativo de mensagens. E abrir a previsão do tempo. Claro, cada um tem um aplicativo específico. Agora sim, olhando para o multitask, eu vou abrir novamente o AnTuTu. Nenhum dos aplicativos foi recarregado. Abrir o Instagram novamente, os dois aplicativos no mesmo ponto. Voltando aqui. Abrir o Twitter, não o Facebook, os dois numa boa. Abrir o Facebook, os dois no mesmo ponto. E por fim abriu o Asphalt 8, que voltou a rodar exatamente no mesmo ponto e com o mesmo desempenho dos dois aparelhos. Então, a diferença de desempenho que apareceu na pontuação do AnTuTu, na verdade, não se repete no cotidiano. Os dois aparelhos têm um desempenho muito bom, só que o G4 é um pouquinho superior, que abriu os aplicativos mais rápido e manteve abrindo mais rápido depois do teste. Para mostrar a diferença de tela, enquanto a tela do Moto Max é uma AMOLED contra IPS do LG G4 Praia. Vou abrir a mesma imagem. Então você tem aqui exatamente a mesma foto. Abrir essa daqui. Agora virar a imagem para que ela fique de lado e ocupe a tela inteira. Então você tem uma qualidade de tela muito semelhante dos dois aparelhos. Tirar essa legenda. Só que o AMOLED tem uma saturação maior. Então ele tem as cores ficam um pouco
pouco mais fortes não de intensidade, mas elas ficam com mais brilho do que deveriam, o que não acontece no IPS. O ângulo de visão dos dois aparelhos é muito bom e são muito próximos nisso. Só perde o IPS ainda para uso em ambientes externos, onde o AMOLED consegue uma qualidade melhor na reprodução de detalhes quando você tem uma luz em cima, jogando em cima de você. Na parte da câmera, como você está vendo agora, as fotos no G4 contam com 16 megapixels contra 21 do Moto Max. As imagens são muito semelhantes em boas condições de luz, só que o G4 ainda consegue uma qualidade um pouco melhor. Em fotos noturnas, a qualidade do G4 é superior do que o Moto Max, e principalmente porque ele leva muito menos tempo para tirar foto. Ele exige muito menos do usuário que o usuário fique parado do que o Moto Max. Na bateria tem uma diferença gritante aqui. Você tem 3.900 mAh no lado do Moto Max com 3.000 mAh no lado do G4. É quase 1.000 mAh a mais, e isso não tem como não transferir uma autonomia muito superior no Moto Max. O Moto Max consegue quase 2 dias de uso moderado contra apenas 1 no G4, que é um consumidor muito grande de bateria. A versão do Android é uma versão semelhante nos dois aparelhos, só que o G4 está na versão mais atual ainda. Então tem aqui a versão 5.0.2 do Moto Max contra 5.1 do Android no G4. Por outro lado, a LG leva muito mais tempo do que a Motorola para atualizar seus aparelhos. Então, Moto Max será atualizado muito mais rápido do que acontece com qualquer outro fabricante, principalmente algumas fabricantes coreanas, como a Samsung e a LG, que são as mais demoradas para atualizar os aplicativos. Isso é tradicional, infelizmente é tradicional, principalmente quando você tem uma operadora no meio, que aí a coisa fica ainda pior para o seu lado. Na parte de extras, o Moto Max tem quase nada. Ele basicamente, o Google Now Launcher sem nenhuma alteração da fabricante, com poucos aplicativos extras. O aparelho da LG tem, por exemplo, ligar e desligar a tela com 2 toques, algo que a Motorola não tem. Por outro lado, a Motorola tem uma tela que mostra notificações, que é o... ok... Notificações, quando você passa a mão em cima, você tem como ler a notificação aqui, economizando energia, porque isso não gasta, os outros pixels ficam desligados, acaba não gastando energia. A LG tem uma função semelhante, mais difícil de acionar, mas que mostra apenas umas informações bem pequenininhas aqui em cima, só que não economiza energia, não tem economia de energia que tem na tela AMOLED, porque os pixels continuam ligados, no AMOLED eles desligam. Você tem também outra diferença na câmera, o aplicativo de câmera nativo do Android, ele é... Do Android não, do Moto G. Vai, amigo? Aí. Do Moto G. Tem essa vantagem de ligar mais fácil apenas chacoalhando, mas você tem aqui uma versão manual, com vários controles manuais, algo que não existe no Moto Max. E a velocidade de captura de imagem é muito mais rápida no Moto Max, o que ajuda na hora de não ter que ficar segurando muito o celular, principalmente quando está andando, quer tirar uma foto. Ele é mais ágil do que o Moto Max para isso. Além do mais, você tem alguns recursos como dividir a tela em 2 partes, você tem controle remoto universal, algo que o Moto Max não tem. O problema é que o Moto Max, o problema na verdade para a LG é que o Moto Max é mais barato do que o G4, tem o dobro da memória interna, não permite expansão, mas também 64 GB é mais do que o suficiente para muita gente, a não ser que você tenha muita música, você coloque muita música e foto e vídeo no aparelho, os 64 GB vão te prover com uma qualidade muito boa de espaço, tem uma atualização mais rápida, é um Android mais leve, só que o desempenho do G4 é maior e ele tira fotos com uma qualidade superior, então... Em custo-benefício, o Moto Max ganha, mas em desempenho, em recursos, o G4 está na frente, além de ter um Android mais atualizado. Mas isso não deve durar muito tempo, a Motorola vai atualizar antes da LG para uma versão superior. Se você quer saber mais sobre os dois aparelhos, é só entrar no link da descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!